Olá pessoal, minha saudação a cada um de vocês que está aí conectado com a gente, acompanhando esse vídeo. Sou o pastor Ismar e falo em nome da Igreja Luterana, em nome da Comunidade Evangélica Luterana Cristo, esse momento que é um momento de estudo bíblico. Todas as quintas-feiras às 19h30 nós publicamos aqui um vídeo com algum diálogo de estudo bíblico. E o estudo de hoje, ele analisa o conceito e um pouco da história, mas principalmente o conceito da igreja cristã. Biblicamente falando, a igreja cristã. Certo? É muito importante entender o que de fato é a igreja. A gente tem uma visão assim meio superficial, a gente olha de repente para um templo, né, e diz, olha, ali tem uma igreja, uma construção, ou esse emaranhado de denominações, igreja tal, igreja tal, igreja tal, a gente vai se perdendo um pouco nisso tudo, mas afinal de contas, o que é a igreja cristã do ponto de vista bíblico? E quando a gente dá uma olhada, há uma profundidade nisso inquietante. E também um convite, uma vontade para cada um de ser igreja. De não só ir na igreja, mas ser igreja. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus? Desejamos cada vez mais que sim, porque muito mais do que uma organização, sabe? Um clube, uma instituição, a igreja é o corpo de Cristo. Esse já é um dos conceitos. Queremos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então fiquem com a gente, permaneçam, analisem, sentem aí com calma, com paciência, vamos falando, talvez abrindo a Bíblia, olhando textos e falando assim sobre o conceito da igreja. Mas antes, deixa eu só colocar a razão de eu estar falando sobre esse tema hoje. É assim, a Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, que fica aqui na esquina da Avenida Pátria e da Avenida Presidente Franklin Roosevelt, bem na esquina, ela está completando 120 anos nesse ano de 2022. E a gente pensou assim, usar aí as quintas-feiras para, de fato, refletir sobre o conceito da igreja e a história da igreja cristã na palavra e na presença do Senhor Jesus. E aí, como indivíduos e como comunidade, nos identificarmos nessa história de pessoas que se reúnem, que estão em comunhão, mas que sobretudo também têm um alicerce que é a palavra de Deus e que tem a própria presença do Senhor Jesus, que disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tá legal? Então, nós vamos aí fazer uma série de assuntos, de conversas ao longo do tempo e desejamos muito que você nos acompanhe nessa jornada. Na semana passada, na quinta-feira passada, nós publicamos aqui um vídeo, palavra do pastor, meu colega, o pastor Reinaldo Littke, falando sobre o conceito da igreja, mas em especial falando do ministério do Senhor Jesus, da igreja cristã em torno, obviamente, do Salvador Jesus. Desde lá, quando o seu ministério começa, enfim, com o seu batismo e com João Batista anunciando que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pastor Reinaldo também falou sobre o que logo depois é mencionado, a tentação de Jesus, quando ele vai ao deserto e fica 40 dias sendo tentado pelo diabo. E o que tem isso aqui a ver com a igreja cristã? O assunto é a igreja, o que isso tem a ver? É que se nós pensarmos num sentido mais amplo, a igreja cristã é o povo, são pessoas ao redor da presença do próprio Deus. A igreja cristã, claro, que remete a Cristo, mas Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele estava na criação do mundo. Por isso, o povo de Deus no Antigo Testamento não deixa de ser, entre aspas, igreja, no sentido mais abrangente. Aquele povo, aquela caminhada daquele povo é importante também neste conceito.
Porque vocês veem, quando Deus escolhe e chama Abraão, ele diz que em Abraão serão benditas todos os povos da terra. E lá no livro de Gênesis, logo depois da queda do ser humano em pecado, diz que o descendente restituiria, restauraria, seria o Redentor, o descendente da mulher. O descendente da mulher é Jesus. E este Jesus foi concebido também pela formação deste povo, o povo da promessa, o povo que andou por fé. E essa trajetória, depois lá com Moisés, no deserto, nas tentações, na libertação do Egito, é uma situação sugestiva de caminhada do povo de Deus. Por isso, esse povo que pecou, que representa o antigo Adão, que pecou, precisa ser substituído ou reduzido a um, que é Cristo. E ele então começa o seu ministério justamente também com esta tentação, essa caminhada pelo deserto. Mas eu estou falando muito aí do estudo da semana passada, mas para você se linkar aí com a nossa sequência, tá bem? Então, se o povo ao redor da palavra de Deus, do próprio Deus, é a igreja cristã tem o seu fundamento nesta palavra. E nós queremos ver um pouquinho disso também quando o próprio Senhor Jesus fala da instituição da sua igreja. Então, a igreja cristã, no sentido mais específico, é esta que Jesus criou e instituiu. Tá, pastor, mas não falou há pouco que a igreja já começa no Antigo Testamento? Sim, no sentido amplo, sim, do povo de Deus. Mas no sentido mais restrito, a gente olha então a partir desta condução de Jesus. E num sentido mais restrito ainda, a igreja cristã tem o seu aniversário, o seu surgimento específico assim no Pentecostes. No Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos e eles são enviados, convidados a viver em comunhão e enviados a anunciar o Evangelho. Olha só, eu sei que eu estou sendo bastante abrangente aqui, mas é para fazer várias conexões da semana passada e também aí do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Mas vamos lá agora de uma maneira mais específica. Eu falei de um ponto bem específico da igreja começando no Pentecostes, mas a igreja é do Senhor Jesus. E aí de uma maneira mais direta, Jesus falou da sua igreja em Mateus capítulo 16. Então, a gente que está aí começando essa jornada mais longa em torno do conceito da igreja, é conveniente ainda falar sobre isso. Lá em Mateus capítulo 16, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, lá o Senhor Jesus está conversando com os seus discípulos e a partir do versículo 13, nós temos o Senhor Jesus perguntando aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E o versículo 14 diz assim: eles responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Aí o versículo 16 diz assim: respondendo-lhe Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, ou Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, não foi ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E aí Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Atentem, pessoal. Minha palavra hoje é sobre o conceito da igreja e também um pouco da história da igreja. E aqui Jesus está dizendo, eu edificarei a minha igreja. A igreja cristã, do ponto de vista mais específico, será edificada sobre esta pedra. Voltando aqui o texto, para ir com calma, tá? Vamos de novo. Jesus pergunta para os discípulos, quem o povo diz que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, que tu é um dos profetas. E vocês, o que vocês dizem?
Aí Pedro disse, depois de ter aprendido, de ter ouvido, de ter aí passado por muitos momentos com Jesus, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: sobre essa pedra construirei a minha igreja. Bom, já que a gente está falando sobre o conceito de igreja, convém dizer, que pedra que é essa? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, para saber que pedra para saber o que é a igreja, é importante saber que pedra é essa. Afinal de contas, se Jesus está dizendo que ele vai edificar a sua igreja sobre esse alicerce, que alicerce é esse? Provavelmente nos conduz a um conceito e um entendimento melhor do que é a igreja. E aqui entra um texto de difícil interpretação, entre aspas, porque gramaticalmente eu quero mostrar para vocês que aponta para um caminho, mas que pessoas olharam ele de maneira diferente. Tá? Vamos lá, eu quero colocar então para vocês esse texto bíblico aqui. Quero então até colocar aqui para vocês visualizarem estes versículos. Vou colocar aqui ao lado, né? Vocês podem visualizar aqui. Vou tentar colocar aqui esse texto numa edição para vocês visualizarem. Mateus 16, nós temos então a resposta de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz então: bem-aventurados és, Pedro. Tu é feliz, porque isso aí não foi ser humano que te revelou, mas o próprio Deus. E aí o versículo 18, que é o mais importante. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, vejam, está em destaque aí, esta pedra edificarei a minha igreja. O que é essa pedra? Essa pedra, num primeiro momento, pode ser, a gente pode visualizar e entender como Pedro, o apóstolo, a pessoa dele. É sobre o Pedro que Jesus está construindo a igreja. No entanto, gramaticalmente falando, quando a gente olha para esse texto, quando Jesus diz assim, esta pedra, a gente tem que perguntar, esse pronome demonstrativo, que é a palavra esta, está se referindo a quê? E aqui no texto, pessoal, quando Jesus diz a esta pedra, ele não está se referindo à pessoa de Pedro, mas ao assunto em si, ao contexto em si, que é a confissão de Pedro. Explico de novo. Quando ele diz assim, sobre essa pedra, ele está dizendo, sobre isso que tu disse aí, Pedro, sobre isso que tu disse, Pedro, sobre isso eu construirei a minha igreja. Voltando aqui ao início. Olha só, qual que é o ponto aqui? Ele está perguntando, quem que o povo diz que eu sou? Uns dizem que tu é o João Batista, outro Jeremias, outro Elias. E vocês? Eu vou dizer, diz aí o Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso aí, sobre essa pedra aí, ó, sobre isso que tu disse, sobre essa tua confissão, sobre essa certeza, eu edificarei a minha igreja na terra. E o que Pedro, afinal de contas, disse? O que tudo está por trás dessa frase de Pedro? Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo, tu és aquele anunciado desde a fundação do mundo. Tu és aquele anunciado como o Redentor. Tu és o descendente da mulher, aquele que veio redimir. Tu és o descendente de Abraão, aquele em quem serão benditas todos os povos da terra, não só mais o povo judeu, não só os descendentes do sangue de Abraão, mas todos os que creem. Tu és o filho de Davi, aquele que promete o Antigo Testamento. Então, quando Pedro faz esta abrangente confissão, Jesus diz, isso, Pedro. E isso não é um ser humano que te explicou num cursinho. É de Deus. É palavra de Deus. É o cumprimento das Escrituras. Por isso que lá em João 5, Jesus diz assim, examinais a Escritura porque julgais encontrar nela, a vida. E são elas que falam de mim. Então, nitidamente, por esse texto, a pedra que Jesus constrói a sua igreja é a palavra de Deus. Tá, mas se esse texto é um pouco confuso, então nós podemos crer de maneira tão inequívoca? Sim, porque todos os outros textos corroboram isso. Os apóstolos disseram que a fé vem pela palavra. Quando fala da abrangência de Jesus, diz que ele é a palavra que se fez gente, o Verbo eterno.
Logo, então a igreja está edificada sobre a palavra de Deus. Não a palavra de homens, do pastor Ismar, as ideias do pastor Reinaldo, não, da palavra de Deus. E nesse sentido, há então todo esse debate que não é a questão da pessoa de Pedro, nem a pessoa de qualquer outro pastor, discípulo, apóstolo, sei lá o quê, mas a palavra de Deus. E aqui entra um divisor de águas, inclusive, da igreja na terra, né? Por exemplo, aqui entra um debate histórico da Igreja Católica Apostólica Romana, que entende essa questão papal, ou essa sucessão apostólica, onde Pedro é o primeiro papa, né? É uma questão de distinção aqui. E é curioso, pessoal, que o mesmo capítulo 16, a gente que está fazendo aqui um estudo bíblico, convém dar uma olhada nisso aí, se a gente olha a sequência do texto, Jesus continua falando assim, bom, então para cumprir a Escritura, tudo isso que fala de mim como Messias, é necessário, está então no versículo 21 do capítulo 16, né, diz assim, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E aí, o que acontece aqui? Aqui ele está falando assim, ó, eu preciso sofrer, morrer, apontando para a cruz, certo? Aí vem o discípulo Pedro e o repreende. O chama de lado e diz, não, isso aí não pode acontecer contigo, Jesus. Esquece isso. E aí o que Jesus diz para ele? É um texto duro. Versículo 23 diz assim, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha que interessante, pessoal, a ligação aqui do diálogo. Antes Jesus elogiou a confissão de Pedro, dizendo, Pedro, vou te dizer um negócio, tu é feliz, tu é bem-aventurado, porque isso aí que tu disse, ó, esse alicerce, essa confissão, isso aí não vem de homens, isso vem de Deus. Agora, o Pedro continua com essa ideia de tirar Jesus do caminho da cruz, e aí Jesus diz, não, agora tu como pessoa está sendo pedra de tropeço, né? Porque tu já não está cogitando das coisas de Deus, mas dos homens. Então percebam, pessoal, que não é a pessoa de Pedro, mas a confissão dele. Enquanto ele está na palavra, ele está nesse alicerce, nessa pedra angular sob a qual a igreja é construída. Ah, mas a pedra angular não é Jesus? Sim, mas Jesus é o verbo que se fez carne, ele é a palavra viva. Então, meus queridos, percebam como a gente vai acabando construindo o conceito da igreja absolutamente em torno disso. Uma construção de pedras vivas que somos nós sob a pedra angular que é Cristo, ou sob a palavra de Deus que revela Cristo. Compreendem? Então, os outros textos todos nascem disso, do anúncio da palavra. Quando se diz assim, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio de vocês, ali está a igreja, certo? Mas quando a igreja se reúne em o nome, onde é que está anunciado o nome de Jesus? Nas Escrituras. Por isso a igreja ela precisa sempre, de novo, ser aquela que segue a palavra do Senhor. E eu quero mostrar isso agora em outros conceitos da igreja, dentro das palavras do Senhor Jesus, tá? Eu estou então falando sobre o conceito da igreja, falei um pouco desse alicerce. Há pouco aqui eu citei esse texto de 1 Pedro 2, tá? Na Bíblia, em 1 Pedro 2, lá o apóstolo compara, ele diz que a igreja é não uma construção, não um templo construído só. A gente chama isso de igreja, né? Mas assim, a igreja com I maiúsculo é um templo, uma igreja viva. E aí ele diz, então, vocês são as pedras, os tijolos desse.
E aí ele fala que Cristo, né, é essa pedra angular. Nesse sentido, nós temos aí uma imagem, mas Jesus construiu outras imagens. Além do apóstolo Pedro ter construído essa ideia do templo, Jesus usou muito, e depois os apóstolos, a ideia do corpo. Ele diz que a igreja é o seu corpo. O apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 12, acho que essa é a referência, né? 1 Coríntios 12, se você quiser olhar com calma aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 12. Lá então ele diz que Cristo é o cabeça, a mente, né? O cérebro, e que nós somos os seus membros, as partes do corpo. Daí então, em outras partes da Bíblia se diz, a igreja é o corpo de Cristo. E eu gosto muito, preste bem atenção aqui, eu gosto muito de retificar, de colocar isso com clareza. Nesse sentido, a gente tem que repetir sempre de novo que a igreja não é uma organização apenas. Ela também é uma organização. Ela tem até CNPJ, é uma organização civil, mas ela não é apenas um clube. É até ruim quando a gente minimiza tanto dizendo que a igreja é um clube. Ela não é uma sociedade apenas, apesar de também ter esses aspectos incluídos nela. Mas mais do que uma organização, ela é um organismo. Repito, mais do que uma organização, ela é um organismo vivo, de células vivas, de partes do mesmo corpo. Por isso que se tem esse costume, você já deve ter ouvido, de quando a gente faz parte da igreja, a gente diz, ele é membro da igreja. A cabeça é Cristo e cada um é um membro deste corpo de Cristo. Tá legal? Então aí um conceito. Dois aqui, né? Duas imagens. O edifício, a igreja, eu citei aí 1 Pedro 2, e agora falando da igreja como corpo de Cristo, organismo vivo, vinculado. No texto bíblico não aparece tão diretamente a ideia da videira como igreja, mas é uma imagem sim bíblica para o povo de Deus. Em diferentes momentos do Antigo Testamento, o povo de Deus é comparado com a videira, né? A videira, a vinha do Senhor. E em João capítulo 15, repito, eu gosto muito de marcar bem o texto para você abrir sua Bíblia e olhar. João 15 é aquele famosíssimo e belíssimo texto onde Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Percebam, há pouco eu disse que Jesus falou, Jesus, o apóstolo Paulo apontando para Jesus diz, ele é a cabeça e nós os membros. Ele é a cabeça e nós as partes do corpo. Aqui nas palavras de Jesus, em João 15, diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. E aí continua o texto, gente, insistindo que a gente esteja ligado um no outro, os ramos ligados uns nos outros e permanecendo em Cristo. Há até assim um desafio em João 15. E o desafio, ele disse assim, é permanecer em Jesus. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Assim como um ramo não produz frutos se não permanecer na videira, assim vós sem mim nada podeis fazer. É como se ele apontasse para essa vida que segue da fé cristã e diz, o grande desafio é permanecer. E essa ideia da videira, no conceito da igreja, também mostra a ênfase, a necessidade de reunir-se, de estar vinculados uns com os outros, de estarmos em comunhão. Gostei muito, certa vez hoje eu vi uma palestra do professor e doutor Wilson Schultz num Congresso Nacional de Servas falando sobre esse tema, eu sou a videira, vós os ramos. Ele usou uma expressão assim, né, que na fé cristã o cristão não tem sucesso como carreira solo, sabe? Carreira solo é quando um cantor, alguém assim, né, tem uma carreira sozinha, individual, não uma banda. Ele diz, não, na fé cristã é sempre um grupo. Nós somos ramos ligados um no outro e todos juntos ligados à videira. Isso é muito importante dizer, gente. É importante sim, eu vejo que hoje ainda é importante continuar afirmando, porque é uma ilusão a gente achar que, não, eu faço minhas orações em casa,
eu cuido, não, eu sou uma pessoa de bem. Gente, esta fé vai morrer com o tempo. Esse ramo desconectado da videira vai secar, vai secar. Apenas tem esta ilusão de que é possível manter assim quem não sente no seu interior os desânimos, as tristezas, os abatimentos e o pecado que mora na gente. Vai secar. Jesus diz assim, o ramo desconectado da videira seca e o vento leva. Por isso, no conceito da igreja, pessoal, está anexado até na etimologia da palavra essa questão da reunião, do encontro. Quando Jesus diz, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou, quer dizer, reunidos, tem esse encontro. E eu tenho pensado muito sobre isso, que essa realidade da pandemia, né, que nos trouxe aí, entre aspas, as bênçãos e as maldições desse tipo aqui de conversa, né, que é uma bênção porque nós podemos nos edificar na palavra, mas há um cuidado. Daqui a pouco eu só fico aqui no online, né? Só escuto a palavra de Deus no online. E eu já não tenho vínculo, não tenho comunhão com ninguém. Quer dizer, em última análise eu continuo lá como uma videira, um ramo desconectado, solto, isolado. Será que não vai secar? Eu sei que isso é um outro assunto, mas a Santa Ceia, a comunhão da Santa Ceia, né, que é uma comunhão, um sacramento instituído por Jesus, né, fazer isso todas as vezes que o beberes, quer dizer, ele convida o povo a esta comunhão da mesa, que é a ceia. Você tem participado? Você está vinculado à igreja e à Santa Ceia do Senhor Jesus, que é essa comunhão íntima no corpo e no sangue de Jesus? Quer dizer, nós somos ramos, eu creio em Jesus, achei interessante, mas ele lá e eu aqui. O povo, a reunião, o encontro é Cristo e Cristo é a sua igreja. E eu corroboro isso, pessoal, Atos 9 é o momento lá que o apóstolo Paulo, o Saulo, né, ele está perseguindo os cristãos, ele está indo para prender cristãos lá de Damasco e de todas as partes. E aí Jesus diz assim para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu parei um pouquinho. O Saulo não estava perseguindo Jesus, Jesus já tinha morrido, sido sepultado, ressuscitado, né? Saulo está perseguindo os indivíduos, os cristãos. Mas vejam, Jesus é quem disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é que está falando? Eu sou Jesus a quem tu persegue. O fato é que aqui Jesus está se conectando com os cristãos. Ele diz, não, se tu persegue os cristãos, tu persegue a mim, porque eles são o meu corpo. Percebam? O conceito da igreja é grandioso, pessoal. O conceito da igreja é ser igreja. É ser igreja. Mais do que ir numa igreja é ser igreja. Mas esse fato de no sentido de que eu sou a igreja, me leva a estar em conexão e a ir ao encontro e a estar reunido. Então é muito intenso, é muito próprio do conceito da igreja, este da reunião do povo de Deus, do povo unido, da prática do amor, né? Pensem, pessoal, se o conceito bíblico do amor é tão intenso, lá em 1 João 4 diz assim, como você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não amar o seu próximo a quem você vê? E esse amor acontece numa comunhão, numa interação, numa ajuda mútua. E isso é a igreja. Longe disso fica só uma filosofia, uma ideologia, um pensamento. Eu estou indo longe aqui, nem tinha pensado em martelar ou pregar tanto nesses pontos, mas para estabelecer bem esse conceito aqui da igreja cristã, tá? Eu queria também, só voltando aqui, eu falei da igreja como corpo, da igreja como um edifício vivo, que nós somos pedras vivas sobre a pedra angular que é Cristo e a sua palavra. Falei agora da videira, né? Videira, os ramos. E também tem aquela outra bonita imagem em João capítulo 10, que Jesus diz, eu sou o bom pastor. E aí ele diz, consequentemente, vocês são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, o meu rebanho,
Ou, como eu estou tratando aqui nessa pregação, nesse ensino, nesse estudo bíblico, a minha igreja, eu sou o bom pastor. E quando ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as seguem. Quem são as ovelhas de Jesus? É a igreja. Então ele está dizendo quem são as igrejas, o que é a igreja? O conceito da igreja está aqui. São os cordeirinhos, as ovelhas, que ouvem a voz do bom pastor e a seguem em conjunto, andando como um rebanho. Igreja. Mas edificado sobre o quê? Ou seguindo o quê? A palavra de Jesus, a voz do bom pastor. E há uma insistência em dizer ali, as minhas ovelhas, a minha igreja, não seguirá outra voz, seguirá a minha voz. E a gente volta para a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que é revelado nas Escrituras Sagradas, que é revelado na Bíblia, que é a voz do bom pastor. Mais uma vez a gente percebe que esse é o fundamento. Quando se fala em edifício, essa é a pedra angular. Quando se fala em rebanho, seguindo o bom pastor, essa é a voz. Ali está a igreja do Senhor Jesus. Claramente colocada, claramente instituída. Muito bem, pessoal. Nós estamos aí já há mais de 30 minutos construindo essa ideia do conceito da igreja. Mais uma vez eu digo, a gente está trabalhando essa temática da igreja buscando uma identidade maior da nossa comunidade evangélica luterana Cristo, que completa 120 anos, vinculada com a igreja cristã. Mas isso vale para qualquer cordeirinho que quer ouvir a voz do bom pastor. Qualquer um que não quer ser uma folha seca jogada ao vento, mas quer ser um ramo vinculado à videira. Qualquer um que quer fazer parte desse bonito edifício vivo que é a igreja do Senhor Jesus. E você é convidado a estar vinculado com a gente, porque a igreja luterana, a comunidade de Cristo, ela tem esse pressuposto de ter em seus encontros a palavra de Deus lida e proclamada. A Santa Ceia e o batismo conforme a palavra de Deus, instituída e proclamada e vivenciada em nossa comunhão. E que legal, que bom se você puder caminhar com a gente, ser mais uma ovelha a ouvir a voz do bom pastor, o Senhor Jesus, e segui-la, ok? Pessoal, já vou aqui convidar para os próximos vídeos. Então, na quinta-feira que vem, às 19h30, será publicado de novo aqui neste canal mais um vídeo, quem sabe aí adentrando um pouquinho mais no livro de Atos dos Apóstolos, entendendo o Pentecostes como a origem específica da igreja cristã ou da igreja apostólica, percebendo por que houve o dom das línguas. Por que o Espírito Santo concedeu o dom aos apóstolos de falar em línguas diferentes? O que está por trás disso? O spoiler imediato é a palavra, a mesma confissão de Pedro sobre a qual Cristo edificou a sua igreja. A voz do bom pastor, ela precisa ser proclamada para que as pessoas entendam a sua linguagem, a sua maneira. Tarefa da igreja, conceito da igreja, história da igreja. Essa é a caminhada, então, que queremos fazer nesses nossos estudos bíblicos, ok? Eu vou concluindo por aqui, desejando que Deus abençoe a tua vida, desejando que na palavra de Deus, essa rocha, você tenha firmamento, você tenha força, você tenha refúgio, desejando que essa seiva que sai da videira lá e vai para todos os ramos rejuvenesça, vitalize, dê vida a cada um dos ramos, você, a mim, para produzirmos os bons frutos que Deus espera da gente, ok? Que Deus abençoe cada um de vocês, sejam sempre conectados com a gente, acompanhem, nos visitem aqui em nossa comunidade, nos sigam aí nas redes sociais. Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Até a próxima.